Se você usa o robô V12 e usa o SHA-USD ou algum índice, nesse vídeo você vai estar aprendendo de verdade como utilizar a ferramenta de maneira correta nesses pares, esses índices, tudo que você precisa saber. Eu vou te mostrar, abrir aqui a carta, o que está acontecendo com a minha conta nesse momento, com essa pancada que o SHA deu e como você evitar que isso aconteça, talvez sofrer calor na sua conta, sofrer aquela frustração de que você talvez possa estar perdendo a sua conta e você começa a mexer, mudar a estratégia e fica tudo escuro para você naquele momento, você não consegue enxergar qual caminho seguir. Então fica comigo até o final desse vídeo para você aprender como configurar, como ajustar o V12 para você ter resultados na prática, mesmo com essa pancada que ele vem dando. O SHA só sobe, a gente está vendo aqui essa alta gigantesca nos últimos dias, nos últimos meses, e hoje eu vou estar falando o que está acontecendo com as minhas contas, o que está acontecendo aqui com nossas ferramentas, quais são as configurações que você pode adaptar. Seja bem-vindo ao meu canal, me chamo Ailton Martins. Mas espera, antes da gente iniciar, eu quero pedir você, em troca desse conteúdo, dá um like. O like pra gente é muito importante, porque assim você ajuda o algoritmo do YouTube a entender que esse conteúdo vai ser relevante, ele está te ajudando de alguma forma. E se você não é inscrito também, seja bem-vindo, se inscreva no canal. Você é inscrito no canal e ativando o sininho, você toda vez que a gente postar novos conteúdos, você vai ficar por dentro. E assim você consegue acompanhar toda essa linha, né, de pensamento, aonde você pode sempre estar aplicando, pegando o que é bom, o que serve pra você, e aplicando o que não serve também, você deixa passar, beleza? Então, não esqueça de fazer isso. Até porque, quanto mais a gente faz aquilo que ajuda o outro, mais a gente prospera. Então, vai lá e bora pro vídeo. Então aqui a gente está vendo que o SHA, ele, né, nos últimos meses, na verdade nos últimos dias, só vem tendo alta e pouquíssimas correções. E já era de se esperar a gente ter uma correção aqui, que seria pelo menos uma correção justa pelo tamanho, né, já do preço que ele já correu, né, a alta que ele já teve. Então aqui, ó, na verdade, ontem, né, que foi no dia 21/10, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui é dia 22, e a gente vê aqui que teve essa queda aqui gigantesca, que foram uma lapada aqui praticamente de quase 30 mil pontos, e a galera ficou doida, né, porque teve muitas pessoas que adaptaram até a estratégia de só comprar, e é uma estratégia que funciona muito bem, só que na hora o mercado ele vai dar o respiro, só que a gente não sabe, né, qual é o momento e qual vai ser esse respiro. Então foi o que aconteceu, né? Ele teve essa queda aqui brusca, gigantesca, depois deu essa continuação aqui, né, ele abriu um pouquinho aqui, ele deu uma recuada, ele depois voltou um pouco, fechou o candle diário aqui, né? Lembrando que eu tô num gráfico diário. E aí abriu esse candle, foi lá em cima, depois desceu, desmanchou. E aí a galera fica, né? O pessoal ficou maluco. Pô, vai continuar caindo essa parada. E eu tô pendurado aqui, né? E aí, agora de novo, né? Tá naquele lenga-lenga e, mais uma vez, você não sabe, né? Se você protege ou se você acredita que ele vai voltar. É algo muito relativo, né? Inclusive, a gente sabe que a gente tá tendo essa briga entre a China e os Estados Unidos, né? O Trump quer taxar 100% a China devido aí a informações, né? Intelectuais, enfim, em fatores. Então fica naquela briga e fica muito incerto. E quando fica o mercado muito incerto, geralmente, incerteza, as pessoas tendem a comprar ouro, né? Conforme a gente já veio vendo aí nos últimos meses, por isso que o ouro só sobe, e assim como também índice, né? Só sobe ao longo prazo, porque é algo que na prática é o que mais valoriza, né? Então só que o ouro ele fica muito mais atraente quando o dólar tá em baixa, né? Quanto mais o dólar cai, mais o ouro fica atrativo, porque o ouro é cotado em dólar. Então essas correções sempre vão acontecer, só que a gente não sabe o melhor momento, né? Então baseado nisso, a gente tinha configurado o V12, né, em algumas informações também, baseado nisso a gente tinha configurado o V12, que começaria a ser um sinal de alerta pra gente se o mercado entrasse nesses de 50 mil pontos, vamos dizer assim. Mas se você olhar histórico do mercado, dificilmente você vai ver isso acontecendo, vai ser raro, né? 2, 3 vezes, 4 vezes. É muito raro isso acontecer. Uma lapada assim sem uma correção. Até porque a gente tá vendo que ele tende a muito mais subir do que descer. E a correção geralmente na queda é bem pouca. Conforme a gente tá vendo aqui, né? Pô, no gráfico diário você vê que, você tá vendo muito mais candle verde do que candles vermelho, né? Então, ou seja, a correção geralmente na queda é muito pequena. Então, olha só, pensando nisso, a gente configurou o V12 e a gente nesse momento aqui a gente tá com 3.400 dólares negativo, flutuante. E com toda essa queda aqui, ó, se você olhar, tá? O V12 tava operando pra gente aqui, deixa eu fechar esse pop-upzinho aqui, ó. O V12 tava operando pra gente aqui logo no começo da queda. Ele tá com 1, 2, 3 operações de compra e aguentou toda essa queda do mercado. Quando o mercado começou a cair, ele foi simplesmente abrindo normal a operação e abandonou aquelas lá. Quando que ele vai fechar aquelas operações? Quando realmente o mercado começar a ter uma força maior de compra. E aqui eu vou te mostrar, ó, as operações que tá aqui no V12, todas as operações que a gente tem aqui é do V12 nessa conta. No caso tem um código também, só que o código ele opera em momentos de exaustão do mercado, né? A gente já sabe disso. E aqui nas configurações, ó, olha como que eu estou usando essas configurações. Eu estou usando nos 4 time frame, que é um poder, né, um potencial maior do SHA ao longo prazo, conforme eu já expliquei. Então, se eu for olhar para curto prazo, se eu fosse, no caso, nesse cenário, utilizar o V12 com times menores, o que eu fui percebendo? É que ele te dá muito resultado, mas se o mercado pegar uma alta gigantesca ou uma queda gigantesca, igual aconteceu, é bem provável que, dependendo da sua conta, não vai suportar, né? Conforme a gente viu aqui, foi uma queda gigante. A gente tá falando de, praticamente, se a gente pegar desses 2 candles do dia, a gente tá falando de quase 40 mil pontos, tá? Quase 40 mil pontos. Então, ou seja, é para realmente rebentar muita conta aí nesse cenário. E ainda assim, a gente conseguiu ver que o V12 ele suportou todo esse impacto
conforme a gente tá vendo aqui. Então ele começou a operar aqui desse ponto, abriu, depois o mercado continuou descendo, ele abriu mais uma aqui, né? Conforme a gente tá vendo aqui no gráfico diário, aí a gente acha que é perto, né? Mas quando você aumenta o timer, você vai ver que a distância, ó, que ele abriu de uma ordem para outra, tá? Foi de 11 mil pontos. Tá? 11 mil pontos. Então, ou seja, é uma distância gigantesca. E essa aqui é de venda, no caso, tem que ver aqui de compra. Ó, a gente tem outra aqui, ó, foi de 21 mil pontos, que ele abriu de uma ordem para outra. E aí teve essas duas aqui, ó, que foi próxima, né? Tipo, basicamente 2.800 pontos. Ele abriu essas duas. Logo o mercado não voltou. Então ele parou. Ele teve o sentimento que o mercado agora fica naquela vai ou não vai, e é bem provável que ele deve ter entrado em neutro. Em algum cenário o mercado continuou descendo, e aí mostrou força de compra. E aqui depois de 21 mil pontos, ele foi abrir mais uma compra. E ainda assim o mercado não subiu, não retornou. E aí o que forçou ele agora aqui, depois dessa compra, o mercado desceu mais 10 mil pontos e ele vendeu aqui. Lógico que ele já deve ter vendido aqui, e foi que ele foi lucrando pra gente. E aí logo em seguida chegou o ponto do mercado, não continuou, né, descendo, ele abriu essa venda aqui, aí ficamos pendurados nessa venda aqui. Ok? Nesse momento a gente tá aqui, ó, com 1.312 dólares, né, no mês. O máximo de rebaixamento que a gente entrou aqui foi de 13%, né? O máximo de rebaixamento. Então, assim, com essa estratégia, a gente vê claramente o quanto ele suportou desse impacto do mercado. Sem precisar de usar estratégia hedge, né? No caso, proteção. Enfim, apenas utilizando os 4 time frame, que são compra forte, né? Que eu estou utilizando aqui normal. Eu estou usando aqui a porcentagem saldo em conta, que é 0,10%, porque também a gente está usando aqui em contrapartida no D30 o código e no S100 também o código da liberdade, né? Só que a gente sabe que o código, ele não fica operando o tempo todo igual o V12 ou o Smoke. Ele entra só em momentos de pico, né? De impacto do mercado, então isso diminui bastante a chance de queimar essa saúde da conta, né? Então, o que eu tô trazendo aqui é realmente um insight muito valioso para você que já tá operando com V12, para que você entenda que se você configurar o seu robô em ativos que são muito mais voláteis, né? Como o S500, o S100, o S30, HK50, o SHAO, o SHAG também, aqui a gente tem a prata, né? Que bem que acompanhou, se a gente parar para analisar, tem que estar acompanhando aqui o SHAO, ó. É lógico que a movimentação foi menor, né? A pontuação foi menor, só que é um excelente par também para você operar com V12, né? Esses índices também são excelentes pares, a gente tem outras contas também operando com V12. Então, se você pensa hoje em entrar nesses pares, que eles têm esses momentos meio louco, né? Porque envolve essa loucura de, basicamente, das pessoas tendem a investir mais, tem também de vender com uma proporção muito maior, né? Tipo, de fazer isso mexer, né? Sacudir mesmo o mercado. É importante a gente também saber configurar a ferramenta, porque se você também pensar só em ter lucros rápido, conforme a gente sabe que no V12 aqui a gente pode colocar em times menores aqui, eu tenho que entender que no time menor ele vai abrir mais operações. Então, se ele abre mais operações, porque ele vai ver, né? Ele vai ter vários sentimentos do mercado, tipo, eu tô acreditando que o mercado vai continuar subindo, né? E aí daqui a pouco ele vai achar que o mercado vai descer, porque quanto menor o time, mais ruído tem, mas a gente tá vendo aqui também que vai conseguir enxergar mais oportunidade de entrada. Então, você precisa se atentar nisso. O par que ele tem muito peso, a gente tem que tentar trabalhar com times maiores para que ele consiga seguir mais a tendência, porque o V12, ele ajuda muito a gente nesse processo de sentimento do mercado. E aqui, ó, pô, se a gente parar para olhar, é uma conta que tá com 31 mil dólares e a gente tá com 3 mil, vamos botar aí 4 mil dólares praticamente que a gente ficou aí, chegamos a ficar exposto. E, cara, pra gente é bem suave, bem tranquilo, porque a gente tem poucas operações e a gente tá falando de, 40 mil pontos que basicamente o mercado andou e ele suportou tranquilo essa movimentação onde muitos experts não suportaria, onde também se você configurar, sempre olhando o lucro em curto prazo, assim, eu quero o lucro hoje, quero amanhã, né, e porque às vezes o mercado tá parado, você quer forçar o robô a trabalhar, pode ser que aconteça nesse momento aí de essa maluquice do mercado, do nada, você quer forçar, onde talvez o mercado tá meio que incerto, ele dá esse tiro. E aí vai começar a abrir operações aqui que ele vai tentar pegar a reversão, porque ele vai estar num time frame tipo M1, né? Um exemplo, aí no caso, ele sempre vai operar M1, né? Mas por trás ele vai estar fazendo a análise em times maiores, a gente sabe disso. Então olha só, aqui quantas oportunidades ia aparecer, né? Quantas vezes ele ia trocar de sentimento, de agora eu acho que tá comprado, agora eu acho que tá vendido, e assim por diante. Ele ia pegar todo esse movimento aqui, ia costurando, igual aqui, mas no momento que o mercado desse aquela pancada, com certeza você perderia aí uma boa parte do seu capital, porque dependendo das configurações, dependendo do seu saldo, você não ia ter margem para suportar tantas operações. E com essa estratégia aqui, com essa estrutura aqui, a gente está vendo que a gente consegue ter muito mais gordura para você poder alimentar, bancar essas operações, ok? Então esse é o vídeo para te ajudar aí nesse processo, para você aplicar o V12 de forma correta, que você que gosta do SHAO, gosta do SHAG também é bem bacana, o S30, o S100, o S500, a gente tem também o HK50. Colocando essas configurações, cara, vai ser uma delícia você poder operar, porque esses ativos, esses índices, esses commodities, eles movimentam muito e você vai conseguir ter bom retorno e automaticamente a sua conta vai ficar bem menos exposta porque você vai estar trabalhando em times maiores, beleza? Então o que você achou desse vídeo? Deixa no comentário aí se você gostou, se ele te ajudou, se foi legal, faz sentido para você também, assim você ajuda a gente a criar novos conteúdos.